Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Papo Franciscano. O nosso Papo Franciscano e natalino de hoje tem um convidado especial, Frei Marcos Antônio de Andrade. Além de sua formação em filosofia, teologia e música, ele possui mestrado em liturgia pelo Instituto Santo Anselmo, em Roma. Frei Marcos, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite de estar participando deste podcast. É a primeira vez que eu participo, então desculpa alguma coisa aí. É um bate-papo informal. Então, mas é uma experiência nova para mim. Então, obrigado pelo convite e a gente está aqui batendo esse papo. Nós é que agradecemos a sua presença. E começamos com algumas curiosidades. Como é que surgiu o seu interesse pela vida franciscana e, posteriormente, pela liturgia, Frei? Meu interesse pela vida franciscana é desde muito cedo, porque a minha família, nós moramos ainda, né? Mas agora moro em Petrópolis, mas meus pais, meus irmãos, nossa paróquia é franciscana, então toda a minha caminhada de vida cristã, desde o batismo, primeira Eucaristia, crisma, grupo jovem, etc., foi sempre na mesma paróquia com os frades, e acredito que a convivência e vendo os frades sempre junto com a gente, desde a catequese, Frei Aimoré, o próprio Frei Almir, quando foi para lá, que hoje está em Petrópolis, né, como pároco, e tantos outros frades que tinham essa proximidade nas várias etapas da vida da gente. Então isso foi encantando, estarem sempre juntos, de ouvir de manhã à tarde eles rezando lá no convento. Então a gente ouvia lá de baixo quando estava esperando começar a missa ou alguma reunião, e ouvia os frades rezando. Falei, pô, que interessante, né? Esse grupo de freis, eles estão sempre juntos, viajam juntos. Me lembro que às vezes iam para alguns encontros, iam todos, não ia ficar ninguém, e pediam ao meu pai, inclusive, para ficar cuidando lá do convento, dormindo lá. Então tudo isso me chamava muita atenção. Eu falava, mas que coisa, né? Que vida que eles têm, de sempre fazer junto, viajam junto, tudo junto. Então acho que isso foi uma das coisas que me marcou muito, até um dia que eu pensei, acho que eu queria viver assim, como os freis vivem. E aí, conhecimento da vida de São Francisco, etc. E quando a gente vai ficando adolescente, isso vai mudando, né? Essa ideia, depois do casamento, ter filhos, e isso sempre foi um sonho na minha vida, na época de adolescente. E aí, engraçado que eu sempre conto essa história, porque tinha um amigo que ele dizia, depois que lemos um livro, Irmão de Assis, e teve um teatro lá no grupo de jovens, falava, eu quero ser igual a São Francisco, vou deixar tudo, vou ser pobre, etc. E eu ficava dizendo, eu não, eu quero casar, eu quero ter muitos filhos, etc. E aí o que aconteceu é que inverteu a situação, e esse meu amigo, ele casou-se e teve filhos, e eu entrei para o seminário e me tornei franciscano. Estamos aí no caminho, ainda tendo muito que caminhar e aprender dentro da vida religiosa, né? Exemplo de Francisco, seguir Jesus Cristo. Então me sinto muito feliz, essa é a minha vida, e isso foi uma construção, e continua ainda em construção, né? Da Sempre, gente... né? Hã? Sempre, né? É sempre um processo, né? Cair, levantar, vai para frente, vai para trás, mas de realizar e buscar cada vez mais ser um bom frade, um bom irmão, um bom cristão. Isso é o sonho e o objetivo, né? Acho que o frade nunca está pronto, perfeito e acabado, né? Sempre um Nunca. processo de amadurecimento. Sempre um processo. E a gente vai, cada vez que vai ficando mais experiente e mais velho, a gente percebe isso, né? A gente sempre tem que recomeçar. Então, é isso. A minha experiência de frade. Depois, a liturgia veio depois, mas bem depois. Eu sempre gostei muito da liturgia, mas o que sempre me encantou foi a música. Então, eu brincava com alguns, depois que eu me formei em liturgia, eu falava, olha, o amor da minha vida é a música, a liturgia é minha amante, né? Porque desde pequeno, então, aprender a tocar um instrumento,
e sempre junto com os frades, né? Então aí faço memória do Frei Jorge Knaip, que é petropolitano, começo dos Canarinhos de Petrópolis, ele sempre falava dos Canarinhos, eu falava, mas que é isso? Os Canarinhos, são as crianças e tal, daí mostrava os discos, e estive lá no começo, então ele me ensinou um pouco de harmônio, cantar um pouco em gregoriano, e a gente era criança, e isso foi me encantando muito. Então, desde sempre que eu entrei mesmo no seminário, sempre foi muito dedicado à música. E tive todas as oportunidades de estudar e fazer faculdade, fazer pós-graduação, depois como frade, né, trabalhar na formação com os seminaristas em Agudos por 11 anos, 11 anos como professor de música, fazer orquestra, coro, fazer essa bagunça toda. Então, isso sempre foi muito presente na minha vida e continua até hoje. Isso faz parte de mim, né? A música faz parte. E aí, nesse meio tempo, vem a possibilidade, vem o convite para estudar liturgia e fazer esse casamento assim com a liturgia e música. Então, vai ser um casamento perfeito, né? Liturgia. Música e liturgia estão sempre muito ligados, né? Tanto que a gente tem a música litúrgica, né? Exato. Então, aí, prontamente eu aceitei o convite para fazer a faculdade de liturgia, fazer a pós-graduação, então, e assim foi. E aí estou aqui fazendo as duas coisas de alguma forma, né? Porque, além de ser professor aqui no ITF, e ajudar nas várias formações e várias etapas da província, com os postulantes, noviciado, na parte da liturgia e da música, né? Então, também aqui em Petrópolis a oportunidade de estar sempre junto aos Canarinhos, também cantei no coro dos Canarinhos quando era estudante aqui, morei nos Canarinhos e agora continuo também nesse trabalho. Então, tudo muito perfeito, né? Muito bem, assim, nesse sentido daquilo que faz parte não só da minha formação, mas daquilo que, sei lá, como dom, como aquilo que Deus colocou na minha vida. A missão do Senhor, né? Então, esse é um grande trabalho. Outras coisas a gente faz, mas porque faz parte da nossa vida também, né? Outros compromissos. Mas esses dois pilares da minha vida não tem como tirar, assim, tipo, né? Já faz parte. Então, Frei, antes da gente entrar no tema da celebração do Natal, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais genérica, porque eu acho que a liturgia, apesar dela ser muito importante, eu acho que muitos católicos não têm noção do que ela é, e qual é a importância dela. E nesse sentido, eu faço a pergunta: qual a importância da liturgia na igreja, para a vida do cristão? Essa é uma pergunta que a gente podia ficar conversando o dia todo, né? Exatamente. Eu penso assim, não vou dar aula de liturgia nesse sentido, né? Mas eu penso que hoje nós estamos num período em que quando se fala de liturgia, está se falando de rito. Pior, de ritualismo, né? De seguir um monte de normas e aquilo resolve tudo. Eu cumprindo tudo aquilo, vai então todos os gestos, palavras, etc. Naquele horário, naquele momento, vai resolver todo o problema da minha salvação. Da minha salvação, mas pior ainda, né? Porque a liturgia não é minha, a liturgia é da igreja. E a liturgia, como a própria palavra diz, é uma ação em favor do povo. E aquele que fez a maior ação em favor da humanidade foi Jesus Cristo. Quando entregou sua vida, se deu a nós, durante toda a sua vida, do seu nascimento, né? Enquanto encarnação está aqui o menino, mas tudo aquilo que ele realizou, inclusive a sua entrega total, e a sua passagem, a sua Páscoa, a sua ressurreição. Então, o grande liturgo é Jesus Cristo, é Deus. Então, ele é o grande liturgo.
E a liturgia, na verdade, é esse reflexo, é esse espelhamento, essa anamnesis, essa memória que a gente faz da ação de Deus através de gestos, através de símbolos, através da oração, através daquilo que o rito expressa. Então não é o rito pelo rito, é aquilo que ele significa, né? É aquilo que ele significa. Isto é, e ao celebrarmos a liturgia, na verdade, nós estamos nos lembrando, fazendo essa brincadeira com a palavra, né? Nos lembrando do modo de ser de Deus, do modo de ser de Deus, e do modo que nós queremos imitá-lo. Então, é muito mais do que fazer isso, fazer aquilo. É fazer memória. Por isso a liturgia, ela sempre também se adapta com o tempo, para que possa ficar cada vez mais evidente, visível, transparente nos gestos, nas palavras, na ação, nos símbolos, o jeito de Deus ser, o jeito de Deus agir no rito, mas que deve ser o espelho do jeito que nós queremos agir como Ele. Então esse é o grande sentido da liturgia e do rito. O rito não é só cumprir normas. O rito é fazer memória daquilo que Deus... E a liturgia foi construída desde o princípio. Começou com quem? Com o próprio Cristo. Na última ceia. Fazer isto. Fazer o quê? Só a ceia? Não. A ceia é a epifania, tempo do Natal, é a manifestação do jeito de Deus ser. Partiu, se entregou, deu, fez ação de graças, distribuiu. Então, e começou com ele. Então, ele nos mostrou o que é o rito, o que é a liturgia. E claro que no decorrer do tempo foi se adaptando para que a gente tivesse, porque quanto mais a gente vai se distanciando da fonte, a gente precisa de gestos e sinais que nos indiquem essa fonte, que volte para aquela fonte. Então, nesses 2000 anos, muita coisa foi se desenvolvendo, se desenrolando, se aumentando, se tirando, para quê? Para que a visibilidade do modo de ser de Deus fosse muito presente, fosse visível, para que nós também possamos viver como Ele. Então, isso é liturgia, em última, assim, de uma maneira bem sintética, né? Mas liturgia é isso. Podemos afirmar que a liturgia não é uma ação individual, mas sim comunitária? A liturgia é sempre uma ação comunitária. É sempre a ação da igreja, né? É sempre a ação da igreja. Então, tudo começa com a Páscoa. E se a gente tomar os textos da Páscoa, da ressurreição, é sempre em conjunto, estando a portas fechadas, os apóstolos reunidos, etc. Sempre quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ele está no meio. Ele está no meio. Então, a liturgia é sempre uma ação da igreja. É uma ação comunitária, é a reunião de irmãos. Daí vem a palavra assembleia, né? Esse encontro de irmãos, e é ali que Deus se manifesta, através dos gestos, dos símbolos, das palavras. O senhor colocou de maneira muito bonita, né? Que é a liturgia. Eu acredito que as pessoas precisam realmente experienciar isso de uma maneira mais profunda, porque quando a gente aprende, a gente passa a gostar daquilo, passa a ter prazer em fazer aquilo, né? Eu acredito que muita gente dentro da igreja ou não tem a curiosidade ou não teve uma formação, né, com relação a isso. Isso é muito importante para entender todo o processo, né, do ano litúrgico, né? E não só isso, né? Tudo na igreja existe liturgia, né? Isso é muito importante. Mas entrando no nosso tema, eu queria fazer uma pergunta para o senhor que talvez seja uma coisa que acontece bastante nas celebrações de Natal, que é às vezes as pessoas cantarem parabéns para Jesus. É mesmo? Eu nunca ouvi. Eu já vi algumas vezes, né? E só que a gente não está celebrando o aniversário dele, né? O que a gente celebra no Natal nesse sentido? Então, o Natal, ele está dentro do ano litúrgico, porque tudo começou, como eu disse antes ao falar de liturgia, começa com a Páscoa. Então, por, digamos, 4 séculos, não se imaginou, só nos anos
anos 300, por aí, depois do Edito de Milão, que começa a aparecer as manifestações de uma celebração, de tentar fixar uma data do Natal. Mas a celebração central da nossa vida é a Páscoa. Inclusive, o Dies Natalis, dia do Natal para os cristãos, desde a ressurreição do Senhor, não é o dia do nascimento da geração. É sempre o dia da passagem. Basta a gente perceber o calendário litúrgico, a vida dos santos. A vida dos santos não é o dia que ele nasce, que ele é gerado, vem ao mundo. Ele é o dia que ele faz a passagem, se torna eterno. É a Páscoa. Então, para os cristãos, desde a ressurreição do Senhor, o foco é o domingo, é a celebração da Páscoa semanal. Da Páscoa semanal. A ideia de também celebrar um nascimento começa no próprio desenvolvimento da própria... Da tradição, né? Da própria tradição de pensar, mas se Jesus fez a sua Páscoa, ele também teve um dia que ele nasceu, porque ele é homem também. É Deus e homem, como é que é? Então, os cristãos logo começaram a buscar um dia. Então, são várias hipóteses para o dia 25 de fevereiro, né? Sol Invictus, celebração romana, pagã, etc., o dia do sol. Depois, nós estamos falando de um período em que se pensava as celebrações e todo o calendário a partir do calendário lunar, né? E começa a entrar a celebração a partir de um calendário solar. Isso muda a compreensão, que é um dia fixo. Então isso dá uma bagunça que até hoje a gente se perde nisso. Mudou toda a humanidade, né? Porque agora não é mais solar, agora não é mais lunar, é lunisolar. Na liturgia, então, vira uma confusão, ninguém mais sabe. Mas quando é solar, começa na véspera, mas como é isso? Mas o dia começa meia-noite, mas começa com o quê? Então, começa toda a discussão, e depois tem solstício e equinócio. Toda essa simbologia começa a entrar, né? João Batista, aí começa a fazer os cálculos, mas João Batista foi no equinócio, foi no solstício, foi no equinócio do hemisfério norte, da primavera, do outono. Então faz todos os cálculos para chegar a pensar num dia a partir dos evangelhos, Lucas, etc. 6 meses depois que Maria foi lá ajudar Isabel, então ela já estava, quanto tempo? Então faz todos os cálculos para chegar num dia do nascimento. Mas o próprio Natal, Santo Agostinho vai dizer, lembrei agora de uma fala de Santo Agostinho, que o Natal não é uma celebração in sacramentum, porque o sacramento é um só, é da Páscoa da Ressurreição. Mas em seguida vem São Leão Magno, e mesmo já estava celebrando o Natal lá no período de Santo Agostinho, mas não era o centro todo é a Páscoa, sempre foi a Páscoa. Para nós cristãos, a Páscoa é o centro. Mas aí vem São Leão Magno e vai dizer que também é sacramento porque é um mistério em que Deus se manifesta também de alguma forma. E se manifesta enquanto homem. Enquanto geração, a geração do Filho é a geração de toda a humanidade. Então São Leão Magno já vai dar uma outra conotação, vai dizer, é sacramento sim. Então essa construção que hoje nós chegamos a imaginar que o Natal é o aniversário de Jesus, vamos cantar parabéns, nós perdemos um pouco essa conexão de que os próprios textos mais antigos das primeiras celebrações do Natal, seja no Sacramentário Veronense, lá do século V, Sacramentário Gelasiano, as orações que nós herdamos sempre estão nos remetendo à Páscoa. Então, se pegar os próprios textos dos evangelhos, que viram Jesus na manjedoura, as mesmas palavras usadas de deitado na manjedoura, é deitado no sepulcro. Enrolado em faixas, é o mesmo enrolado em faixas quando ele vai para a sepultura. Então, é sempre essa conexão. A leitura de Lucas, tem até um exegeta que vai falar muito disso, da leitura do Evangelho de Lucas, e toda a questão do nascimento de Jesus, está muito relacionado com a leitura da paixão. Então, por isso, as mesmas palavras
As mesmas expressões vão estar aparecendo no capítulo 2 e lá no capítulo da Paixão. Então, e as próprias leituras da liturgia do dia, as próprias eucologias das orações vão estar sempre remetendo à salvação, vão estar sempre remetendo, fazendo essa lembrança da eternidade, do se fazer carne, mas da Páscoa. Então tem sempre essa conexão. Então o Natal é esse desdobramento também da Páscoa, mas é um sinal daquilo que é tão importante na espiritualidade franciscana, que é a encarnação, que Deus se faz um de nós. Tem a questão da luz do mundo, né? Tem a questão da luz, mas a própria luz é pascal. A própria luz é pascal. A própria luz, quando se fala da luz, é sempre voltada à Páscoa. A luz que brilha nas trevas. Então é sempre pascal. Mas a gente esquece. Não é que a gente esquece. Com o passar do tempo, fomos dividindo, né? Aliás, estamos muito feito em caixinha, sim, né? Sim. Agora a caixinha e não estamos dentro do todo da celebração. Então a celebração do Natal tem essa perspectiva, é um mistério sacramental, como vai dizer São Leão Magno, porque Deus se encarna, mas é o Deus que também salva. E a salvação se dá no processo todo da sua paixão, morte e ressurreição. A gente não pode perder essa conexão. Eu, escutando o senhor agora, eu estava imaginando o momento que eu comecei a querer estudar mais, né, sobre a igreja. Eu sempre tive muita sede de aprender. Eu sou historiador, né? E a história da igreja, ela me trouxe muita coisa boa, né? Mas a liturgia, eu acho que às vezes ela fica um pouquinho distante da gente, sabe? Esses conhecimentos, né, que o senhor está trazendo aqui agora, talvez algumas pessoas que dizem, eu era católico, agora eu não sou mais, ela nunca chegou a esse conhecimento. Ela nunca teve porque eu acho que esse conhecimento ele acaba aquecendo o nosso coração, né? E eu acho isso muito bonito. O senhor trouxe agora pode inspirar até outras pessoas que queiram fazer teologia, vir aqui para o ITF e conhecer um pouco mais, beber um pouco mais desse conhecimento, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, Frei, da questão do Advento. O Advento, ele está ligado à liturgia do Natal também? Claro que tem todo esse processo que é a igreja do ano litúrgico, aquela coisa toda, né? Mas como que começa a celebração do Natal, a liturgia do Natal? Isso. Então a gente tem que distinguir o ciclo do Natal e o tempo do Natal. O ciclo do tempo do Natal, da manifestação do Senhor, que Deus se mostra como um de nós, então começa com o tempo do Advento. Mas para falar do tempo do Advento, a gente tem que pensar no tempo da Páscoa. Sim. Então a Páscoa a nossa Páscoa anual já começa bem anterior à celebração do Natal, ou do ciclo da manifestação do Natal, o tempo do Natal. Mas, então já no século II, os cristãos já começaram a querer também celebrar uma Páscoa anual, para fazer essa marca. Aliás, esse processo todo, você que é historiador, vem muito da questão de querer fazer um percurso histórico também. Sim. Nos primeiros séculos, ninguém estava preocupado com... Mas espera aí, tanto é Semana Santa, é querer fazer, quando começou a Semana Santa em Jerusalém, fazer os passos de Jesus, etc. Como é que foi aquela semana, o domingo de Ramos e tal, lembrar, a entrada do templo, tudo isso é na perspectiva de fazer memória histórica, Sim. que não é ruim, é importante também. E, então, nós temos o tempo da Páscoa, que começou com uma vigília, preparada por 1, 2 ou 3 dias de jejum, depois, mais tarde, com um tríduo pascal, de 3 dias, que não, na verdade, tem que cuidar com essa compreensão de tríduo, né? A gente pensa que é quinta, sexta e sábado, domingo, então é a festa, né? Tipo padroeiro, alguma coisa assim, né? Novena. 9 dias depois tem o dia. O tríduo pascal é que se prolongou a celebração da Páscoa. Por tão importante, a Páscoa anual dos cristãos começa na quinta-feira com a celebração da Ceia do Senhor e termina com as segundas vésperas do domingo. É uma celebração só.
Não são pedaços, né? Mas todo o mistério que nós estamos celebrando. Então, nós vamos à igreja na quinta-feira e só no domingo a gente vai dizer, tipo, ide em paz e agora a missão começa. Porque todos esses dias, mesmo o movimento de ir para casa, almoçar, dormir, etc., jejuar, está dentro da liturgia. Isso faz parte do processo. Tanto é que, se vocês prestarem atenção, quem prestar atenção não tem despedida nessas celebrações do Tríduo. E não tem acolhida. É tipo, começa como se já tivesse todo mundo lá. Mas porque está mesmo. Porque o Tríduo é uma celebração só. Para melhor preparar, então se criou a Quaresma. A exemplo desse processo, e depois a oitava da Páscoa, o Pentecostes, os 50 dias depois da Páscoa. Então, esse processo da Páscoa, do tempo da Páscoa, do ciclo pascal, já estava estabelecido de alguma forma, ou estava se organizando. Da mesma maneira, se pensou no Natal, de uma maneira um pouco mais enxuta, mas de pensar um tempo de preparação. Então, 4 semanas de preparação para a celebração do Natal. Então, o Advento entra dentro dessa perspectiva. Enquanto que a Quaresma, você tem a perspectiva penitencial, né? Penitencial, porque nós estávamos num período, quando se constituiu a Quaresma, estava no período da penitência pública, que na quinta-feira de manhã se recebia reconciliação, era um tempo intenso de penitência daqueles que eram pecadores públicos. Nós temos os catecúmenos, que faziam esse tempo intenso também de preparação para a vigília pascal, serem batizados, receberem os sacramentos da iniciação na vigília, em que toda a igreja participa desses dois momentos fortes. Então, por tradição, o tempo da Quaresma é esse tempo forte de penitência e conversão, acompanhando esses dois momentos muito fortes da igreja. Enquanto que o Advento, ele não tem essa perspectiva do jejum, da oração, da esmola, como na Quaresma, mas tem o tempo de uma alegre expectativa, como diz a instrução geral. Então, é o tempo da alegre expectativa. Se usa o roxo que é essa cor que nos recorda, estamos esperando algo para vir depois a festa, né? Tem essa perspectiva? Tem a perspectiva, depois que entrou da coroa do Advento, que é uma tradição luterana, das famílias em casa, aí acendendo as velhinhas para o dia da chegada de Jesus. Mas isso entra na tradição católica também, e passa para dentro da igreja, inclusive. Perdemos a tradição familiar, de em casa também termos a coroa do Advento e prepararmos em casa durante as refeições, acendendo as velhinhas cada dia. Para as crianças isso é uma alegria, né? Imagina fazer cada dia acender uma velhinha. Isso fica uma festa. Perdemos isso, passamos para a igreja, né? E hoje desenvolveu outras coisas. Agora tem velas de cores, cada cor significa não sei o quê, né? Então, é bem interessante isso. É a questão da devoção que vai se ampliando, e a enculturação e assim por diante. Mas é esse tempo de alegre expectativa, de nos preparar. O Advento é dividido em duas partes, né, que se conecta com os últimos domingos do tempo comum, porque o ano litúrgico tem um começo e um fim cronológico, mas a ideia do ano litúrgico, ele é circular. É que a nossa vida continua sempre, estamos sempre indo e voltando, mas dando um salto qualitativo, digamos assim, da nossa caminhada de fé. Então não termina e começa, agora pum, pum. Não, ele está sempre na liturgia está sempre conectado, está sempre um tempo ligado ao outro, para ter essa percepção de que a gente precisa ir adiante, dar saltos, fazer a nossa vida melhor enquanto seguidores de Jesus Cristo. Então, o tempo comum, ele vai, no final do tempo comum, já vai trazendo leituras que vão falando do final dos tempos, da escatologia, da segunda vinda. Isso até Cristo Rei, inclusive, vai nos trazer essa perspectiva. E depois, o primeiro e segundo domingo do Advento continua dentro desta mesma caminhada, dessa expectativa da vinda de Jesus, mas dele que virá uma segunda vez. Então essa é a perspectiva. Por isso o Natal tem essa mistura de vinda, mas não só da sua encarnação, mas da sua glorificação, da sua glória, né?
fim dos tempos, isto é, quando estaremos com ele face a face. Então, perceba a jogada do Natal. Não é só o nascimento do bebê, é o nosso nascimento também. É para a vida Isso é eterna. muito forte. Para a vida eterna. Mas, por N situações, a gente foca na criança, que eu acho que é bonito também, né? Então, ontem até teve o concerto de Natal do Coral dos Canarinhos, e as crianças, a voz das crianças nos leva para o Natal. Leva o Menino Jesus. Fala aquelas crianças, o Menino Jesus cantava também, né? Mas é só para dizer que aí no terceiro e quarto domingo do tempo do Advento, aí muda a perspectiva. Aí já começa a vinda entre nós, enquanto homem, né? Encarnando, se tornando um de nós e como uma criança, que também tem a sua simbologia. A mesma fragilidade, a mesma pobreza do presépio é a mesma fragilidade, a mesma pobreza do sepulcro. É a mesma. O despojamento, a pobreza, a solidão, Maria e José e o menino, é Jesus sozinho, poucos aos pés da cruz, todo mundo foi embora, então estamos nessa mesma conexão. E o terceiro e quarto domingo, então, vai nos levar ao nascimento do menino Jesus. Pois então tem esse tempo, então, de uma alegre expectativa, de esperar o Cristo que vem, o Cristo que veio e o Cristo que virá. Então está nesse caminho, né? Então terminou o ano litúrgico com o tempo comum, mas está dando continuidade a esse nosso modo cristão de continuar a nossa caminhada de fé. Interessante que para muitos o Natal se encerra no dia 25 de dezembro. Outros prosseguem as festividades até 6 de janeiro. E outros a mais adiante, porque o tempo do Natal se encerra com o batismo do Senhor, né? Em algumas tradições ainda se encerra propriamente no dia 2 de fevereiro. Ainda no dia 2 de fevereiro, né? Existem tradições, eu me assustei muito quando eu morei em Roma, e primeiro Natal que eu passei lá, então passou o Natal, passou dia 6 de janeiro, que no Brasil é muito comum, desmonta tudo, Sim. né? Porque é o dia dos Reis Magos, então os magos já visitaram, entregaram os presentes e a vida continua. Então, Missão cumprida. Missão cumprida. E depois, no Brasil, ainda em alguns lugares, a Folia de Reis, etc. Mas lá não desmontava o presépio. E tudo lá com árvore, etc. Eu falei, mas que coisa estranha, mas por que não vamos desmontar e acontecer alguma coisa, né? Não, lá desmonta tudo no dia 2 de fevereiro. Apesar que, liturgicamente, o tempo do Natal se encerra com o batismo do Senhor. Após a celebração da Epifania, no domingo seguinte, então se celebra o batismo do Senhor e faz essa passagem, fim do tempo do Natal e o início, então, a continuação, o início do tempo comum, do outro ano litúrgico. Então tem esse prolongamento. E aos moldes da oitava da Páscoa também se criou a oitava do Natal, que vai até... Depois vem o tempo do Natal e até a Epifania, que é um tempo curto, na verdade. E nesse meio da oitava do Natal, foram aí, durante a Idade Média, várias tradições foram entrando, principalmente a tradição monástica, com o dia 26 Santo Estevão, 27 São João, se não me engano, Santos Inocentes, e cada um com a sua espiritualidade, dos diáconos, dos presbíteros e assim por diante, né? E isso entra também, permanece na liturgia, permaneceu depois do missal, nos missais que se seguiram na virada do milênio, essas 3 festas, e depois entrou a Sagrada Família e a festa mais antiga, que é Santa Maria Mãe de Deus, no dia 1º de janeiro, que é a festa mais antiga de Nossa Senhora, que está dentro também desse tempo do Natal. Então, o Natal, enquanto festa litúrgica, se prolonga até o batismo do Senhor. Peraí, existe um modo franciscano de celebrar o Natal? Se existe um modo franciscano de celebrar o Natal. Porque a gente pensa com relação ao próprio Francisco, que quis fazer um presépio, quis trazer essa novidade, né? E eu acho muito bonito o modo de viver franciscano, né?
cada momento existe um modo diferente, né? Só que o franciscano ele tem, às vezes, um olhar diferente desses diferentes modos, né? de viver a liturgia, de viver, né? Mas, não sei, na experiência do senhor, com relação a essa questão do próprio Francisco, né? Essa novidade que Francisco quis trazer. Uhum. Quando eu entrei no seminário, então, era bem interessante que a gente lia muitos textos das biografias, etc., e o nosso mestre falava até o tempo que Francisco passava carne nas paredes, né, para lembrar a encarnação, né? Então, isso Inclusive, tinha uma marcação maior para as aves tem também, que dar, né? é o dia da abundância de alimentos. Então, é o dia de fazer a festa, realmente, né? Então, mas assim, da nossa tradição franciscana, o que mais assim a gente tem como força é o presépio, né? A gente espalha presépio por tudo quanto da casa, presépinho, presépão, presépio maior, põe o menino Jesus. Tem algumas casas que vai em cada andar já tem um presépio. Então, para fazer essa memória da encarnação, né? E da festa que faz parte desse tempo também, né? Mas esse é que eu me lembro agora, são esses dois elementos. Você já trouxe umas curiosidades interessantes, eu não sabia. E engraçado é que você está falando e eu estou pensando, o leigo, quando ouve a palavra liturgia, pensa que liturgia são gestos do padre durante a missa. Mas a gente vê que é algo muito maior. Não é só esse gestual no momento específico. O gestual e as palavras e os símbolos que o padre faz, ou os ministros, ou todos fazem, a assembleia também participa, das mãos, se ajoelha, inclina, se abraça, se beija, todos são gestos para expressar o modo de ser de Deus. Como Deus é. Isso é liturgia. Então, não é só o gesto do padre. E esse gesto da liturgia deve continuar. A liturgia não é só aquela horinha, 40 minutos, 45 minutos. A liturgia é a nossa vida. A nossa vida continua, a liturgia continua, o mesmo gesto. Por isso, um grande liturgista, Gregory Dix, ele vai dizer, na liturgia aquilo que se diz se faz. Se faz, se cumpre. Ninguém está brincando. Então, quando se diz a paz de Cristo, você tem que, e abraça e beija o outro, essa paz de Cristo tem que se extrapolar para a sua vida toda. Não é um gesto, opa, tá, que bom, né, pá? E assim, tantas outras coisas, né? A oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, como assim nós perdoamos. Então, tem que perdoar. Não é brincadeira. Ah, não, está escrito lá, eu cumpro e está resolvido. Isso não está resolvendo nada. Se engana. Se engana quem pensa que só dizer resolveu. Não resolveu nem para o padre, nem para os ministros e nem para ninguém. Se aquilo não se transformar em encarnação. Agora, lembrando do Natal, né? Se não for gestos que aconteçam na minha vida, no meu cotidiano, na minha família, no meu dia a dia. Então, por isso nós vamos à missa todos os domingos. Para quê? Para celebrar a ressurreição do Senhor no primeiro dia da semana, é o dia do Senhor, mas para fazermos memória, porque nós facilmente esquecemos. Nós facilmente esquecemos de como devemos viver. Por isso nós vamos lá, repetimos os mesmos gestos, ouvimos quase as mesmas palavras nas várias nuances do Evangelho, porque no fundo Jesus está falando a mesma coisa no Evangelho. Mas é que às vezes a gente não entende de um jeito. O domingo que vem, então, ele vai falar a mesma coisa de outro jeito. No outro domingo, ele vai falar a mesma coisa de outro jeito, para ver se atinge, se a gente escuta realmente. E mais, se a gente ausculta, porque quando a gente escuta, passa a ser vivo dentro da gente, a gente consegue viver. Depende muito também do contexto, né? O contexto que eu sempre repito isso, porque foi uma coisa que me marcou bastante. Um dos podcasts que a gente gravou aqui, que foi com o Frei Ludovico, a fala dele com relação à contemplação das escrituras, né? Que a gente lê, de certa forma, a gente tem que olhar a sociedade, o mundo, as pessoas com os olhos de Deus, né? Eu acho que isso é muito forte, né? Isso também acontece na liturgia, né? Exato. A liturgia é esse modo. É esse modo de viver, né? Isso, e de ver, de ouvir com os olhos e transparecer ouvidos. isso para o mundo. Isso.
Teve um padre um tempo atrás aqui, já tem um tempinho que ele estava fazendo doutorado em liturgia, e eu achei muito interessante a pesquisa que ele estava fazendo, né? Que ele estava trabalhando com a escuta da palavra na liturgia. Mas o interessante foi o que ele trouxe para essa pesquisa, né? Ele pegou essa ideia do Bauman, dessa modernidade líquida, Sim. né? E colocou essa escuta da liturgia como um remédio a essa modernidade, né? E o interessante é que ele teve que voltar lá nas questões cognitivas para poder falar sobre o assunto, né? E ele falou assim, olha, existe uma diferença entre você ouvir e escutar. E realmente, né, a gente está aqui numa conversa legal, né? Todo mundo está prestando atenção no que o outro está falando, está ouvindo o que o outro está falando, né? Está escutando o que o outro está falando. De repente acaba e a gente desperta para o mundo, começa a escutar o barulho do computador, do carro passando, né? E ele diz que a liturgia ela tem que ser isso. É a escuta da palavra, aquilo que você escuta e absorve. Eu achei isso A perfeito. liturgia é sempre escuta. Então, não é leitura, é sempre escuta. Então, nós estamos num mundo muito complexo, o nosso mundo hoje, que a gente perdeu a capacidade de escutar. Exatamente. Nós não temos, não escutamos. Nós queremos ver, mas a gente não consegue ver também. Estamos na era da comunicação visual. Não estamos. Não sei que era que a gente está ainda, né? É difícil que a gente está nesse meio todo. Mas a liturgia é a escuta da palavra. É como o anjo chegou a Maria e falou, olha, você está grávida, foi um ouvido dela, ela escutou. E a gente não consegue, a gente tem muita dificuldade. Por isso, então, a gente tem que ter um telão que projete o texto, tem que ter um folheto, porque aí eu escuto, lendo a partir daquilo que eu quero ouvir, e não aquilo que Deus tem a me dizer. Porque a gente não quer ouvir o que Deus tem a me dizer, porque é muito desafiador. Então, eu vou pegar o folheto e eu vou grifar aquilo que eu quero. Ou eu vou em casa ler a Sagrada Escritura, as partes que mais me deixam confortável, né? As outras partes, você pula essa parte. Então, a liturgia tem essa força e esse mistério, a palavra mistério não é escondido, mas é algo que se revela, mas a gente tem que entrar para dentro dessa dinâmica. Então, a escuta da palavra na liturgia, a escuta da oração, quando o presidente faz a oração em nome de todos, eu tenho que estar numa sintonia tal, né? Para poder rezar com ele. Mas às vezes eu estou vendo o celular. Hoje é muito comum estar. Eu estou lá presidindo a Eucaristia, vejo lá o pessoal está no celular. Não, Frei, eu estou acompanhando a leitura, mas aí chega uma mensagenzinha, você já começa a digitar. Então a gente. É muito complexo. Está acompanhando a leitura lá no Instagram. A gente tem que ter né, nós estamos assim num período com bastante desafios, né, muitos desafios. Só que é muito difícil. Eu acho que a gente tem muitos desafios aí a vencer. Só que cada um de nós tem que assumir esse processo. Né? Eu digo e repito que a tecnologia ela tem atrapalhado muito, inclusive dentro da liturgia. Chega um momento que a missa acaba se tornando quase que protocolar. Né? Eu vou porque minha mãe vai, minha avó ia. Exato. Não é mais uma vivência, né? E muito menos uma vivência de comunidade. E isso não é só daqueles que vão, isso também tem a ver com os ministros, os próprios ministros. Os próprios ministros ordenados, digo aqui claramente, os presbíteros, os diáconos, os próprios leitores, que também reproduzem isso. E o pior, quando ainda não começam essas picuinhas de missa tradicional, missa antiga, mas do que estamos falando, Jesus Cristo? Nós estamos falando da última ceia de Jesus, da escuta da palavra. Não, tem que ser assim, tem que ser assado. E a liturgia não me pertence da igreja. Isso eu insisto muito para os estudantes. A liturgia não é você que inventa, está lá. E é algo maior do que a gente. E a gente tem que ser muito humilde, pobre, desapegado, como o menino do presépio e Jesus da sepultura, nesse desapego total. Né? Para que Deus possa falar, para que Deus possa agir e para que a gente possa continuar o nosso caminho.
É daí a importância, mais uma vez, de voltar às fontes, né? É isso mesmo. Aquilo que realmente Jesus trouxe para a gente, né? Frei, a gente está chegando no finalzinho. Eu acho que está tão boa a conversa. A gente continuaria aqui por muito mais tempo, né? Eu tenho muita sede de aprender sobre isso, né? Uma coisa que eu não sei tanto, né? Mas eu quero muito mais aprender. E o senhor hoje trouxe um conhecimento, mesmo que, né, em um tempo reduzido, mas que eu acho que vai ajudar muita gente que vai assistir, né? Me ajudou, acredito que tenha ajudado você também, as pessoas que estão aqui nos bastidores. E no final, Frei, eu queria que o senhor, de repente, deixasse uma mensagem de Natal para as pessoas, né, que a gente sabe que muita gente hoje sofre, Uhum. né, que passa por problemas muito graves, né? E eu acho que esse menino, Jesus, ele está trazendo uma esperança, Uhum. né? Se o senhor puder deixar. Primeiro aproveito a tua fala aí do estudo, do aprendizado, ou de ter conhecimento da liturgia. A primeira escola da liturgia é a própria liturgia. Então, de poder participar sempre nessa disposição de escutar a palavra, de rezar para valer, de fazer memória daquilo que Jesus fez e eu querer fazer na minha vida também, porque esse é o sentido do batismo, né? Então, acho que esse é o primeiro. E com relação ao tempo do Natal, o Natal é a festa do menino Jesus, né? E não tem uma criança que não nos toque assim e sempre olhar para aí e ficar imaginando. Eu sempre fico imaginando como Deus nos ama tanto que quis fazer essa experiência de ser um de nós, né? E de viver tudo aquilo que nós vivemos e experimentamos de alguma forma. São Francisco diria de necessidade de seios maternos, de uma mãe que acolhesse, de uma proteção, de ter um pai, de ter uma família. Então, o tempo do Natal é o tempo esse da gente recordar que Deus continua nos abraçando, né? Apesar de todas as dificuldades, às vezes nós é que não percebemos que Ele está conosco, apesar de todo o sofrimento, de toda dificuldade, da violência que vivemos, das enfermidades, etc. Mas Deus está conosco. E o Natal é esse tempo forte de recordarmos que Ele é Emmanuel, que os profetas anunciaram. Ele é Emmanuel, Deus está conosco. Então, que o tempo do Natal seja esse tempo forte da gente se sentir abraçados, como Ele foi abraçado por Maria, por José, que nós também possamos nos sentir abraçados por Ele, carregados no colo quando necessitamos e que Ele possa sempre ser essa esperança de que Deus está conosco. Amém. Amém. E a gente termina, né, com a saudação de Francisco, né, que eu acho que ilustra tudo isso que o senhor trouxe para a gente agora, né? Então, paz e bem. Paz e bem. Paz e bem, paz e bem.